oportunidade, estarei dando continuidade à minha mensagem do dia anterior, da terça-feira, onde falei a vocês sobre 3 coisas que existem de bom quando você está passando por aflição. Então, eu fiz um paralelo às aflições que o povo de Israel, né, o povo de Israel está vivendo agora, né? Eles estão passando essas dificuldades aí da guerra contra o Hamas. Porém, hoje quero abordar e me aprofundar mais no texto bíblico. No dia anterior, eu fui muito superficial, falei brevemente sobre bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Porém, hoje eu quero ir mais adiante. Eu quero terminar ali o restante do versículo bíblico. Então, o que eu faço quando uma pessoa está sofrendo e como é que ela pode tirar soluções da aflição? Como é que ela pode tirar alguma coisa boa da aflição? Será que existem coisas boas quando você está aflito? O texto bíblico, ele deixa claro ao nos dizer o seguinte: Lamentações, capítulo 3, versículo 25 ao 27, diz assim: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade, na juventude. Bem, esse capítulo que a gente leu aqui, como vocês sabem, é um capítulo de Jeremias. Ele está apresentando ali coisas boas, boas novas para o seu povo que estava sofrendo porque a guerra havia devastado a eles. E a primeira coisa que eu estabeleci aqui, que a palavra nos diz o seguinte: há um diagrama do conteúdo do livro de Jeremias. Primeira coisa que eles percebem é que há um alvo. Os capítulos mostram ali os temas, né? A, não só o tema e o espaço, ou seja, eles estavam vivendo uma situação difícil. E por isso ele traz essa boa nova para o povo. A cidade estava destruída, primeira coisa, e isso traria tristeza a eles, porque tudo estava derrubado. Depois, a população estava esmagada, e aí vem trazendo a razão a eles. Depois vem as lamentações proféticas de Jeremias, e aí gera neles esperança, porque Jeremias fala: olha, vocês não ficarão somente desse jeito como vocês estão. Depois, Jeremias vem falando sobre a glória perpétua, ou seja, o contraste com aquilo que eles estavam vendo, com aquilo que viria. Então, haveria uma glória perpétua, uma glória futura. E, por final, eles teriam o reino arrependido. A população de Israel iria se arrepender de seus pecados e eles iriam começar a adorar o Senhor, começar a orar ao Senhor. Bem, tudo isso aconteceu próximo a 568, 66 antes de Cristo. Tudo isso aconteceu nesse momento em que eles estavam vivendo ali, 586. Por isso, eu introduzi no dia anterior, falando a vocês que bom é o Senhor para quem? Para os que se atêm a Ele. Falei também a vocês que era preciso provar e ver que o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bênção, ela dura para sempre. Ela dura para aqueles que confiam em Deus. Porém, hoje eu quero falar a vocês especificamente sobre bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Como é que eu faço para ter esperança quando eu estou passando por tribulação? Como é que eu faço para ter esperança quando as coisas ruins batem à minha porta? Bem, hoje é o momento para você reavaliar sua história, se você está passando por algo ruim. A palavra nos diz que bom é ter esperança, por quê? Porque eu julgo que a esperança ela acaba aliviando a aflição. Você, quando tem esperança de dias melhores, você sabe que você está passando pelo que você está passando como um momento de que vai mudar o negócio. Eu estou tendo esperança de que eu estou nesse emprego. Por quê? Porque esse emprego está sendo muito ruim para mim, está sendo muito cansativo para mim, está sendo
tendo muitas coisas para mim, e você está passando por isso, mas tendo esperança de que você vai terminar seu curso, vai melhorar, vai para um ambiente superior. Então, toda vez que eu tenho esperança, as dores que estou passando, elas são aliviadas pela esperança e alimenta a expectativa de vitória sobre a dificuldade que muita gente enfrenta. Então, você, quando estiver passando pelo vale da sombra e da morte, precisa ter esperança de que o bom pastor do início do salmo vai cuidar de você. Se a esperança for tomada de você, então tudo mais você perdeu. Por isso a importância de você avaliar de que a esperança tem que estar sempre viva dentro da sua casa. A redenção do Senhor, a solução do seu problema, que Deus está olhando por você, que você não está sozinho nessa luta. Você tem que ter esse tipo de coisa ao seu redor. Se não tiver, certamente você vai correr sérios riscos de ficar tendo problemas e não saber solucionar o problema. Por quê? Porque a esperança não te dará essa força. E aí eu coloquei no meu sermão que a esperança, ela faz a seguinte pergunta ao aflito: por que você está abatido, ó minha alma? Por que que você está aí sofrendo, chorando tanto, se você tem um Deus que pode te ajudar e quer te ajudar? Ele sente mais prazer em te abençoar do que você mesmo em ser abençoado. Então, por que muitos estão sofrendo? Sabendo disso, por que te perturbas dentro de mim? Diz o texto bíblico de Salmo 42, versículo 5. A palavra continua dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus fará com que você tenha a solução ou tenha o alívio ao seu problema. A questão está que algumas pessoas querem solução assim, muito rápido. Algumas pessoas querem que tudo seja muito breve, tudo seja muito rápido. E tem coisas que Deus talvez tenha que esperar 40 anos no deserto. Talvez Deus tenha que esperar algumas coisas acontecerem na sua vida para a bênção ser derramada. Por quê? Porque você não está preparado para receber a bênção, para receber a cura, para receber ali aquilo que você quer. Outras coisas, você tem que entender que elas, por sermos seres humanos, elas levam tempo. O coração, às vezes, é curado com o tempo, a saúde, às vezes, é curada com o tempo. É que algumas pessoas só esperam um milagre na hora que querem. E isso é um problema porque demonstra que os filhos são mimados. E às vezes a demora para algumas coisas são justamente para Deus modificar a gente. Por isso que ele demora em algumas ações. Sabendo disso, o ainda no livro de Salmos, Salmo 62, versículo 5, está escrito: somente em Deus, ó minha alma, espero silenciosa. Por quê? Porque dele vem a minha esperança. Eu penso que esperança é algo que você precisa ter, e se você não tiver esse tema da esperança, se você não procurar essa esperança, eu coloquei aqui, talvez você corra riscos de não viver bem. Olha o que esse autor declara sobre esse tema da esperança. Esperança é um afeto que, suspirando por ver, vive de não ver e morre com vista. O padre Antônio Vieira, lá do Nordeste, escreveu isso. Esperança você acaba não vendo. Esperança acaba se misturando com a fé. Esperança é um afeto que você tem. Há muitos luxos e muito conforto naquele palácio, mas ninguém canta nem sorri, porque a esperança é aquela que inspira os sentimentos. Então, talvez você esteja com tudo bem ao seu redor, talvez você tenha as suas coisas, mas a esperança, a falta da esperança não te deixa cantar. Mesmo ao seu redor, você tendo um ambiente que esteja seguro. A esperança garante a você isso. E por isso eu abordo esse tema de que é bom, de acordo com o texto bíblico de Jeremias, quando eles estavam sofrendo, é bom ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Ainda nesse tema de esperança, outro autor declara que
As grandes esperanças fazem também os grandes homens, diz Thomas Miller. Veja que é um fato que se eu tenho grandes aspirações, grandes esperanças, isso também me fará ser um grande homem. Mas se a sua esperança, irmão, é uma esperança um pouco turva, é uma esperança pequena, é uma esperança que não está muito clara, então talvez você seja um ser humano apequenado. Por isso, eu convido você, que está nos ouvindo aqui no Go Six, a ter uma esperança superior. Em vez de confiar, e eu já falei a vocês nos sermões anteriores, em vez de confiar em homens, em vez de confiar em governos políticos, em vez de confiar nas finanças, em vez de confiar nas coisas terrenas, eu convido você a confiar e depositar sua esperança nas coisas superiores. E eu julgo que a palavra de Deus, a presença do Senhor, a força do alto são as coisas superiores que Jeremias propõe em seu livro de Lamentações. Sabendo disso, Salmo 40, versículo 1, ao final dessa aflição, você pode fazer algumas coisas. O que eu devo fazer quando a aflição me vem? E eu já expliquei que a esperança deve ser uma das coisas que você tem que colocar à mão, mas o que eu preciso fazer ao final da aflição? Como é que eu posso fazer? O que eu posso dizer quando a aflição vai embora? Esperei com paciência no Senhor, diz a palavra. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, diz Salmo 40, versículo 1. Eu esperei com confiança, com paciência no Senhor. É um fato que eu devo esperar em Deus com paciência. Será que você não é um irmão que está passando por tribulações porque você não teve paciência para esperar as coisas de Deus? Será que você é um irmão sem paciência e não está esperando, não deixa que Deus haja, quer que seja feita na sua velocidade? Bem, o Salmo 40, por isso que eu estou abrindo aqui, ele traz e exemplifica isso. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco de lama, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico novo de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que ocultam a mentira. O Senhor, ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como tens desígnios, quisera eu poder prostrá-los e pregá-los a todos, mas são por demais numerosos. Vamos parar por aqui. Veja que o autor deixa claro que o primeiro item é o quê? Bom é o Senhor para quem ouve, para quem se atém, para quem está ligado no que Deus está falando. Bom também é o Senhor para quem espera nele, para quem tem esperança e aguarda em silêncio. E o autor bíblico agora vem falando para a gente. E para aquela alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. E por fim, o versículo bíblico diz: bom é para o homem suportar o jugo quando? Na juventude, na mocidade. Esse negócio de suportar o jugo na mocidade, eu falo para vocês por quê? Porque muitos jovens ficam aflitos e acham insuportável o que estão passando. Por exemplo, se não me falhar a memória, uma moça, ela era deputada ou alguma coisa desse tipo, ela ontem, da mídia aí, ela é. Ontem ela se jogou do prédio. E aí, por isso, muitas pessoas postaram as imagens e tal dela, as fotos, não fotos dela caída, mas lamentando que a pessoa, acho que é Carol alguma coisa, era uma deputada, ou ela mexia com política ou algo desse tipo. Veja, por que eu falo e por que o autor bíblico traz esse tema? Porque existem muitas aflições para a juventude no dia de hoje. Em especial no tempo bíblico, porque eles não estavam vendo solução para os seus problemas, porque a terra estava devastada, e agora nos tempos que estamos vivendo.
Muitos jovens se afligem e acham insuportável o jugo que pesa sobre os seus próprios ombros, nesta fase da primeira vida, ali do começo da vida. É um período de escolhas, um período de decisão, e é um fato. Muitos desses jovens estão fazendo sérias decisões sobre sua própria vida. Carreira universitária, alguns estão optando, decisões sobre a vida sentimental, decisões quanto ao ministério musical, decisões quanto à palavra de Deus. É um fato que muitos jovens têm que decidir. Veja, a irmã Suelen, que estará aqui orando conosco, a irmã Suelen tem um ministério musical. Ela usa sua juventude, usa sua vida para o louvor ao Senhor. E por isso é bom que o jovem use a sua juventude para a glória de Deus, use as suas forças para a glória de Deus. Veja o que a, o autor de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Veja que se você acha que o seu jugo está pesado, eu quero que você troque o seu jugo pelo jugo do Senhor. A palavra de Deus diz que o jugo de Cristo é um jugo leve. Deus pode levar os seus problemas e carregar os seus problemas. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 29 ao 30, diz assim, ó. Eu coloquei aqui justamente para exemplificar de que as pessoas podem, inclusive na juventude, depositar a sua força em Deus. Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim, ó, 29. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Veja que Deus propõe para a juventude de hoje não só ouvir atentamente o que ele está falando, depois de ouvir, guardar em silêncio, tendo esperança, e agora, se você for jovem, você colocar as suas cargas no Senhor, porque os jovens também se cansam e se fadigam. Os jovens, mesmo sendo fortes, eles também se cansam. Por isso a importância de você lembrar do Senhor nos dias da onde? Da tua juventude, diz a palavra. Ainda em Ezequiel, capítulo 16, versículo 60, está escrito: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Veja que esse texto foi escrito há muitos anos atrás, muitos anos antes dos problemas que eles estão vivendo. E nos dias de hoje, mas eu me lembrarei da aliança que fiz com quem? Contigo, Israel. A aliança que fez na tua juventude, quando Israel era jovem. E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ou seja, Deus está olhando para o conflito que está acontecendo ali na Palestina, que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Deus está olhando para aquele conflito. Deus não se esquece do seu povo, Deus não se esquece dos seus. Em todas essas fases da vida humana, e aqui eu estabeleci para aqueles que se atêm ao que Deus está falando, eu estabeleci também ter esperança nas coisas do Senhor e também falei às pessoas que são jovens, que mesmo esses jovens se cansam. Eles precisam, nessas fases da vida aqui, enfrentar e suportar a aflição, quer seja na fase infantil, na adolescência, na juventude. Eu não sei a fase que você enfrenta aí com seu filho, com seu neto, eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, ou mesmo na sua vida. Porém, na fase adulta e na velhice, as pessoas enfrentam dificuldades das suas próprias idades. E por isso que eu preciso depositar a minha força em Deus. Porém, essas coisas são assim. Veja com a palavra de Deus. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu me torno mais que vencedor, mesmo estando aflito,
por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De João, capítulo 3, versículo 16. Então, você precisa confiar mais no Senhor do que confiar em si. Precisa confiar mais no Senhor do que nos armamentos que você tem, do que nas forças que você tem, no intelecto, nos recursos financeiros, na sua juventude. É preciso, de acordo com Jeremias, quando as pessoas estão passando por aflição, três coisas deve se tirar o homem quando estiver em aflição. Primeira, bom é o Senhor para os que se atêm a ele e para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na juventude. Diz Lamentações, capítulo 3, versículo 25 ao 27. Que Deus abençoe você e que você, no dia de hoje, possa entender que você está passando pelo problema, mas não é aí que Deus quer te deixar. Deus quer que você esteja saindo desse problema. Para tanto, comece agora a aprender que você tem que ter esperança para sair desse problema, senão você nunca vai sair desse buraco. Deus está querendo mostrar para o seu próprio povo, mostrar para as pessoas de que ele de fato está ao nosso redor, em cima, embaixo, ao lado, na frente, atrás. Deus está ao redor, Deus está atento com o que acontece com seus filhos. E o que você está sofrendo não está passando desapercebido dos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você se una agora em oração, para que a bênção do Senhor repouse sobre você. Enquanto a irmã estiver orando, aqui a Rose estiver orando, eu quero que você faça o seguinte: inclua na oração também os seus pedidos. Fale com Deus, Senhor, se atente para isso, Senhor. Ouça meu clamor para aquele aspecto. Ouça, Senhor, a minha dificuldade nesse assunto. Deus está atento e ouvindo agora a vossa oração. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, e muito obrigada, Pai, por nos trazer na tua presença para clamar ao Senhor, para depositar aos teus pés, Senhor Deus, as nossas necessidades, os nossos fardos, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem de hoje. Obrigada, Senhor Deus, porque a cada dia confiamos mais em Ti mesmo vendo esse mundo, as tribulações e tudo o que está acontecendo, Senhor. A nossa confiança está em Ti, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o nosso Deus e as Suas promessas na nossa vida faz-nos entender que o Senhor é o Deus, o Pai Todo-Poderoso, o único Deus e que controla o mundo está sob o Seu controle. Todas essas coisas que estão acontecendo, Senhor Deus tem chamado a nossa atenção para voltar para o Senhor. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, Senhor Deus, é um propósito, não é um propósito de, de acontecer isso por maldade, não, mas o Senhor está trabalhando o nosso coração. O Senhor está trabalhando o nosso caráter. O Senhor está fazendo com que, quando não é comigo o problema, mas quando eu sei que é com alguém, eu me compadeço por aquele problema, por aquela dificuldade que as pessoas estão passando. Senhor, esse é um mover do teu coração. O Senhor tem nos ajudado a enxergar melhor as situações. A turbulência está acontecendo, mas nós sabemos que é o Senhor que cuida de nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, eu quero nessa manhã ainda pedir mais uma vez pela Jalaine, pela Jalaine, pela situação em que ela está enfrentando, ela está no momento de gravidez. Pai querido, queira abençoar ela e seu baby, o bebezinho que ela carrega em seu ventre, Senhor. Porque se o Senhor está permitindo ainda crianças nascer neste mundo, esse mundo que está tão cruel aos nossos olhos, Pai, mas o Senhor tem propósito na vida dessa futura mamãe, dessa criança, Senhor Deus, que vai nascer.
e todas as mamães que estão grávidas, Pai, que estão aguardando seus babies. Cada mulher tem um sonho de ter um filho. O Senhor esteja abençoando cada uma delas. E, Senhor, ainda quero te pedir pela vida do Fábio. Ele entrou pela primeira vez aqui no Goal Six, que ele se sinta abraçado por ti, Senhor Deus. Que os sonhos dele, os desejos dele sejam realizados de acordo com a sua vontade. Ele agora faz parte aqui do Goal Six, Senhor Deus, dessa família. E que ele possa, Senhor, ser abençoado nesse dia de hoje. Também eu vi a Girlande, uma outra pessoa que é a primeira vez que eu vejo aqui no Goal Six, que o Senhor possa abençoar ela de maneira especial, que ela possa vir outras vezes, que ela sinta o conforto do teu abraço, Senhor Deus. E se tem mais alguém, Senhor, que pela primeira vez visita aqui o Goal Six, que possa receber o teu abraço, Pai, que possa receber a unção do teu Santo Espírito também. E nós, Senhor Deus, abençoe cada janelinha aberta aqui, cada pessoa que entrou aqui no Goal Six hoje, Senhor, porque vem para buscar o pão para viver nesse dia de hoje, o pão espiritual. Obrigada pelo pastor que nos trouxe essa mensagem de hoje, que nos alerta. Pai, muito obrigada pela vida do pastor Anderson, continue abençoando ele, sua família, e nos dá um dia de paz, Pai, na tua presença, um dia cheio de alegria, Senhor Deus, a preparação do teu santo sábado. Abençoe a Suelen, geralmente a Suelen ora aqui na sexta-feira. Ela está de viagem, Senhor Deus, abençoe a Suelen, abençoe também a Marta Coll e todos os nossos queridos que estão nesse momento fazendo viagens, encontrando com seus parentes, seus queridos, ou é viagem de negócio, Senhor, seja o que eles estejam fazendo, o Senhor possa estar abençoando de maneira especial. Pai, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aí em tua presença, Senhor, rendemos graças a ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoe os nossos irmãos que aqui estão no Goal Six. Ouça o clamor de muitos deles e as dificuldades que eles enfrentam. Pedimos também a Ti, Senhor, que venha ao nosso encontro com o Teu Espírito, Senhor. Ajude-nos a nos elevar à Tua presença. Queremos, Senhor, ter mais de Ti, ter mais da Tua presença. Abençoe, Senhor, os nossos familiares. Abençoe, Senhor, a irmã Rose que orou agora, a irmã que estava orando no começo. Que Tua graça também, Senhor, esteja sobre essas santas irmãs. Também pedimos a Ti, Senhor Jesus, que no dia de hoje, que é desconhecido para nós, se torne um dia, Senhor, abençoado por Ti, porque sabemos que o Senhor conhece tudo e por isso queremos colocar o Senhor à frente. Abençoe também, Senhor, os nossos filhos, abençoe também, Senhor, o esposo, as esposas, dos nossos irmãos aqui do Goal Six, que eles também recebam a porção da Tua graça e que o Senhor vá adiante estabelecendo a Tua bênção sobre a vida deles. Mas, Senhor, de todos os pedidos que fazemos aqui, o que nós mais necessitamos, mais queremos é o Teu Espírito, Senhor. Não afaste o Teu Espírito de nós. Queremos ter mais de Ti, queremos ter mais do Teu Espírito, queremos ter essa porção diária e dobrada do Teu Espírito sobre nossa vida. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida, o nosso dia em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.